Me responde uma pergunta. Já chegou um dia na sua vida que tu te perguntou: hoje eu tô a fim de ver um filme de terror bom, mas quando percebeu, não encontrou nada de bom? Então, recentemente isso daí está acontecendo um pouco comigo, e eu também estava pensando nesse assunto e refleti um pouco sobre os filmes de terror de antigamente e também mais puxando pro meu lado os filmes de terror, em especial do Japão, né, ou do Oriente, na verdade, né, quero abordar um pouquinho mais sobre isso. Então no vídeo de hoje eu quero ter uma conversa com você sobre os filmes de terror de antigamente e entre aspas atual, até porque eu não tenho visto nada atualmente de filmes de terror. Então antes de continuar o vídeo, peço para você se inscrever no canal. Se você está gostando desse tipo de formato de vídeo, que é mais uma conversa informal do que realmente um vídeo com roteiro e tudo mais, e deixar um comentário para que eu e o YouTube a gente saiba que vocês estão gostando desse novo tipo de formato de vídeo. E também agora o nosso querido Van Gogh tem um companheiro. Vamos conversar um pouco hoje como foi todo o meu processo em relação aos filmes de terror antigo lá do Japão e como eu comecei a realmente a pegar o gosto pela coisa. Como é que foi todo o estudo que eu tive que fazer, né? Toda a nossa adaptação em relação a isso. Então vamos lá, roda a vinheta. Esses dias eu tava querendo... Esses dias não, ainda tô querendo ver, né, um filme de terror. Mas eu fiquei pensando... Esses filmes que eu vou ver hoje em dia não vai ser nada comparado ao Noroi, ao filme Espíritos, ao filme O Grito. Ou até puxando um pouquinho mais pra trás, ao filmes como Alma Perdida, ou até mesmo, sei lá, Pulse, A Cura também, ou Audição, e entre outros filmes. Aí eu peguei na seguinte reflexão, né, que foi todo o processo de conhecimento, de entender os filmes de terror japoneses, né, porque a gente sabe realmente que tem outra pegada os filmes, não tem toda aquela pegada hollywoodiana de susto, jumpscare e tudo mais. Lá no Oriente é toda uma pegada mais psicológica, é mais pegada em relação à religião e também toda a mitologia, toda a história, é uma coisa realmente mais particular deles. É claro que com o tempo, né, e também com toda essa globalização, digamos assim, as coisas realmente mudaram e os filmes estão mais familiarizados, né, digamos assim, estão mais ocidentalizados, por assim dizer. Posso pegar um filme de terror antigo, como por exemplo Onibaba, ou também Contos da Lua Vaga, e posso chegar e ver e não entender praticamente nada. Ou ainda um pouco mais pra frente, né, o Fantasma de Otsuya, a questão do espírito vingativo, que faz parte da mitologia japonesa e das histórias, dos contos. Então tem tudo um porquê, né, do porquê o fantasma se vestir de branco, porque tem aqueles cabelos longos, tem todo um porquê. E eu me lembro como era difícil perceber não, né? O quão foi difícil eu compreender. Eu me lembro que foi um período de bastante estudo, né, sobre tudo isso. Porque, não só estudo, mas eu digo que o principal, que tem muita gente que quando eu falo que eu gosto de filmes de terror japonês, né, você fica falando, mas são os mais assustadores. Mas muitas vezes as pessoas não entendem, né? Mas é um processo que, assim, ó, é de estudo e também, principalmente, eu acho que é de gosto. Tem que gostar em primeiro lugar pra depois isso ir além e pesquisar. E um filme que eu falei agora no início foi o Noroi. É um filme que eu achei, assim, um filme fenomenal. E como eu falei no vídeo, eu já fiz vídeo de Noroi e de Espíritos e de outros filmes. O Noroi, ele é mais como um documentário primeiro, para depois o filme de terror propriamente dito. Não いや見えるわけじゃなくてすごいたくさん来たいやなんかわかんないんだけどね E tem toda aquela questão dos filmes found footage e tudo mais, que me lembro que foi uma febre lá nos anos 2004 a 2007 mais ou menos, que era todo mundo fazendo filmes found footage. E isso também me leva a uma outra reflexão, a reflexão de como os filmes de terror eles evoluem de acordo com a tecnologia, não só os filmes de terror, mas qualquer outro tipo de filme, né? Então quando eu vi as câmeras caseiras, eles começaram a ter aquelas filmagens. Então aí nasceu found footage e tudo mais. Na verdade eu acho que o primeiro filme found footage foi o Holocausto Canibal, mas enfim, isso daí não é assunto pra esse vídeo. Então o legal foi toda a minha... foi prazeroso, na verdade, né? Todo esse estudo que eu fiz, todo esse conhecimento a mais que eu tive, não conhecimento que eu digo em relação aos detalhes dos filmes, mas sim conhecimento de conhecer outros filmes, de conhecer outras obras. Então eu tive a oportunidade de ver muitos outros filmes e compreender melhor eles. E eu me lembro que tem muitos filmes de Kiyoshi Kurosawa, né, que são filmes de terror e tudo mais, e são filmes que são realmente muito bons. Mas eu vejo realmente que hoje em dia eu não vou conseguir encontrar um terror psicológico como o dele, ou não vou encontrar uma história tão impactante, tão assustadora como o filme de Espíritos, A Morte ao Seu Lado, ou até mesmo o Noroi. Mas uma coisa que mudou realmente a história dos filmes de terror japoneses foi realmente o filme O Grito
assistir também o Chamado. Esse daí eu acho que, claro, antigamente eles iam pra cá os filmes, né, e tudo mais, mas esses dois foram que abriram as portas. Claro, tô falando especial do Japão, mas também nós tivemos filmes tailandeses, né, o Espíritos, tivemos filmes coreanos também, como o Medo, o Conto das Duas Irmãs, que é um filme que foi complicadíssimo de entender aquele filme. Eu me lembro que no início eu ficava sem entender nada e depois eu entendi, não entendia. É só tudo uma questão de aprender um pouco mais, né, do sentido antropológico dos lugares, no mais sentido antropológico aqui, eu sempre quis falar essa frase. Mas é um estudo bem legal, né, da raiz, né, do porquê tem tal elemento no filme, do porquê tem susto assim, porquê tem susto assado, porquê tem certos elementos. Então tem todos esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença para nossa compreensão. Então foi um período muito interessante, né, esse daí dos meus estudos dos filmes de terror. E eu acho que o que me abriu mais assim o leque foi o filme O Fantasma de Otsuya, né, que foi baseado numa peça de teatro e tudo mais, que foi lá do período Edo. Esse daí foi ponto-chave pra mim conseguir entender outras formas de terror, né, como o Espírito Vingativo, que nós vimos em vários outros filmes e tudo mais. Mas eu acho que a nossa conversa era basicamente isso. Eu só queria dizer o quão foi prazeroso todo esse estudo. Até queria saber se vocês querem saber, né, como um pouco mais sobre esses elementos de terror. Ou se eu pego um filme de terror, tem elementos X, Y, Z. Então peço pra vocês também comentarem aqui embaixo se querem também um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo. Quero também se vocês já viram o filme Noroi, ou Espíritos, ou Medo. Todos esses filmes aí eu acho que são filmes indispensáveis para qualquer fã de filmes de terror. E claro, né, a gente sabe que o terror não se baseia apenas no terror sobrenatural, como eu estou citando aqui. Existem outras formas de terror, e a gente sabe que tem muitos filmes também que é classificado de terror e também não tem sentido nenhum, como por exemplo os famosos Guinea Pig, entre outros. Então tem coisas que tem várias, tem os gêneros, subgêneros, e várias dentro daqueles subgêneros várias pequenas sub-áreas. Então tem muitas coisinhas a serem exploradas em relação tão somente ao gênero do terror. E eu poderia ficar falando aqui várias e várias vezes. É claro, né, que nesses últimos vídeos aqui do canal eu tô fazendo tudo sem roteiro, então tá tudo um labirinto a conversa, mas eu espero que vocês compreendam. E como eu sempre tô dizendo agora nos últimos vídeos, se vocês estão gostando desse tipo de bate-papo, que é um pouco informal, sem roteiro e sem nada, eu peço pra vocês comentarem também. Me digam aqui se vocês estão gostando, se gostam desse tipo de vídeo. E eu acredito que seja isso a nossa conversa. E a mensagem final que eu gostaria de deixar é que assim, ó, quando vocês verem algum filme de terror, seja, por exemplo, cult ou até mesmo consagrado, e não entenderem ou não gostarem, eu peço pra dar uma segunda chance pra ele. Ou pesquisar um pouquinho mais sobre o filme, sobre o porquê de tais elementos. Aí vocês vão ver o filme com outros olhos. Vem de novo, aí quando vocês compreenderem aqueles detalhes, vão dizer, por isso que aconteceu tal coisa, por isso que tem tal elemento. O filme ele vai se tornar talvez até mais assustador e vai ser muito melhor a compreensão, vai dar sentido tudo aquilo que a gente está vendo na tela. Então eu agradeço se você ficou até aqui. Eu vou deixar também ao longo do vídeo vários cards para vocês conferirem os vídeos sobre os filmes de terror que eu já fiz aqui no canal. E eu acho que seja isso. Muito obrigado se você ficou até aqui e até a próxima.